Olá meninas, bem-vinda a mais um estudo aqui do Cafezinho da Tarde. Esperar vocês começarem a se conectar ao nosso estudo. Peço perdão a vocês a demora, mas é porque eu tava pensando no horário do Cariri, do Ceará. Eu tava pensando que a gente está 2 horas de diferença do Cariri, mas de Brasília são 3 horas. Então eu acabei me confundindo um pouquinho na questão do horário, por conta disso. Mas boa noite, Lilian, boa noite, Fernanda, boa noite, Gabriela, Cleiciane, Dai. Boa noite a todas vocês. Então, primeira coisa, agradecer a Deus porque eu tô viva. Foram dias muito difíceis aqui em casa. Gente do céu, que mês foi esse? Eu comecei com cansaço enorme. Depois do cansaço veio a crise, né, de gripe que eu tive. Depois a Bela e o Thomas griparam muito forte. A Bela acabou desenvolvendo uma laringotraqueobronquite, que é uma inflamação na garganta. E a gente teve que levar ela para emergência uma noite, depois da meia-noite, porque ela não estava conseguindo respirar. O Thomas tossindo, mas a tosse dele é uma tosse seca, uma tosse simples, então não tive, graças a Deus, problema com o Thomas, né? Mas a Bela, realmente, ela estava bem adoentada. Então foi um susto grande que a gente passou aqui em casa com eles dois. Mas graças a Deus tá tudo bem, e eu tô bem, tô melhor. Minha fibra, graças a Deus, tá controlada, eu tô tomando a medicação certinho. E graças a Deus essa parte de saúde está melhorando. A Bela e o Thomas ainda tossem, mas não é nada tão sério como era, né? Hoje a gente vai estar abordando o mapa 2 do estudo Por um Coração Consagrado de outubro. Então, eu não tive condição, não tinha nem voz, né, para poder conversar com vocês. Passei muito tempo sem fazer vídeo por conta disso. Mas a gente vai continuar o estudo, né? Nosso estudo anual. Então, para você que não conhece nossos estudos, eles são feitos da seguinte forma: a gente escolhe um tema e a gente aborda esse tema durante o ano todo, né? Esse foi o nosso primeiro ano. A gente fez alguns temas ano passado no pré-estudo, Firme nas Promessas. E esse ano a gente começou com Por um Coração Consagrado mesmo. E a gente foi abordando o papel da mulher designado por Deus. Então a gente começou o papel da mulher na família, o papel da mulher na igreja, o papel da mulher na sociedade, o papel da mulher como mãe, como esposa. Então a gente foi abordando esses papéis mensalmente. E como eu faço, né? Eu faço assim de uma forma bem simples por enquanto. Eu faço um mapa de estudo mesmo, eu mesma escrevo. Eu escaneio 2 normalmente, um para cada quinzena do mês, e eu coloco no site www.cafezinhodatarde.com. Essa é a forma que a gente está fazendo o estudo esse ano. Tem muitos mapas de estudo divididos mensalmente na aba para imprimir no site. Se você começou e parou por alguma razão, não se preocupe. Você pode ir no site, faz o download do material que você precisa e guarda. Porque daí com o tempo, como você for priorizando as coisas, deixa na mesa, vai lendo enquanto você toma o café da manhã, ou janta, ou depois que as crianças vão dormir, lê 2 versículos, você vai acompanhando aos poucos. Não importa, não tem uma sequência obrigatória. Você pode começar de onde você quiser. Karina, e as ilustrações? As ilustrações, elas são feitas nos capítulos, né, nos versículos que você mais foi tocada por Deus. Então, elas vão refletir uma anotação que você fez. Um exemplo, essa daqui
a legenda dela é igreja. A gente está estudando sobre o papel da mulher em minha igreja. Então, ela é uma igrejinha roxa. E essa igrejinha, você vai colocar a legenda na Bíblia, no versículo que você vai estar ilustrando, né? Tem vários versículos aqui. Normalmente eu escrevo muita coisa nos meus mapas de estudo. Gente, o menino vai derrubar a casa. É o coisinha de cerâmica, amor. Tá, vai ralar o... Pode não, bebê. Enfim, daí esses mapas de estudo vão estar no site. A partir de 2018, a gente compilou um novo método de estudo que vai ser por questionários. Então, as meninas têm perguntado muito, Karina, se eu não comprar o plano, eu não tenho condição de comprar o plano, como é que eu vou fazer? Então, eu dividi o nosso ministério em duas vertentes, vamos colocar assim, que vão ajudar vocês. A primeira é ministério. Então, a partir do Ministério Cafezinho da Tarde, a gente vai ter um novo site próximo ano. Nesse site eu vou ter um PDF só e o link para o PDF de leitura de 2 anos, que é do Pastor Paulo. Então, o PDF do estudo Mulheres Como Eu, ele vai ser um PDF simples, ele vai ter as leituras bíblicas das mulheres, que você vai ler, cada mulher com as referências daquela mulher. E no fim do PDF vai ter as perguntinhas que você vai responder em cada mulher. Então, o questionário é um só que as mulheres mudam. Quinzenalmente a gente vai estudar uma mulher diferente. Isso é o que o Ministério vai estar oferecendo e esses vídeos que eu ofereço gratuitamente para vocês, eu faço os estudos, né, a cada quinzena, sobre aquilo que a gente vai estar estudando. Para os questionários, eu tenho vários livros que eu adquiri, vocês viram uma pilha de livro, onde eu vou estar procurando as respostas, colocando no meu planner, e esses vídeos ao vivo eu vou estar compartilhando com vocês as respostas que a gente teve. Também vou estar compartilhando através de postagens nas redes sociais sobre cultura da época, fotos dos livros, coisas assim. Então, isso vai ser o que o Ministério vai estar fazendo. E a loja? A loja, ela vem para complementar o Ministério. Através da loja, a Ana Karen, que é uma ilustradora profissional, ela fez todas as imagens de cada mulher que a gente vai estar ilustrando em uma ação que eu pedi para ela. Então, eu fiz a ideia da ilustração e a Ana Karen colocou no papel, né, na ilustração digital e fez cada mulher da Bíblia e eu fiz a escrita, já que meu tipo de ilustração é hand lettering, que é aquela escrita ilustrativa, ela fez o desenho da mulher. A gente juntou, a Liz juntou pra gente em um arquivo. E esse arquivo ele vai ser comercializado, ele já está na loja, com todas as ilustrações para você decalcar na Bíblia. Ele já vem no tamanho certo para você colocar do lado da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Também a gente tem o planner completo com todas as divisões de estudo. O estudo ele não é apenas questionário. O questionário é uma parte do estudo. Ele tem o estudo histórico da época, ele tem os tópicos de imersão, ele tem a lista de livros que a gente vai utilizar, ele tem todas as ilustrações em tamanho grande, as ilustrações que eu vendo por PDF, elas são menores para decalcar, são outras. No Planner, ele tem ela grande já para você pintar, ele tem um trabalho perfeito que o Ama a Tua Palavra fez com as minhas escritas, colocando também com ilustrações para pintar atrás. Ele tem as virtudes que a gente vai estar estudando. Ele é um planner de 240 páginas. Ele é super grosso e feito assim, perfeito com a tecnologia do Ama a Tua Palavra. Ele tem todas as ilustrações de cacto, tem vários extras. Então, o planner, ele vem assim para complementar, para quem já quer uma coisa para pegar e estudar, não ter que ter o trabalho de estar copiando no caderno, de estar fazendo, ele já vem pronto
para você poder estar estudando. Então, eu tenho o planner ainda em pré-venda em 2 dias, né? Dia 7 a gente termina a pré-venda e ele vai continuar na venda mesmo, no valor certo. A pré-venda eu acho que tem um desconto de quase R$40 na venda. Então, para quem tem interesse, vai lá na loja, eu já tenho as ilustrações. E a Liz também fez para mim as ilustrações digitais. Então, são páginas já no tamanhozinho para você decalcar na Bíblia, cortar, colar e fazer as ilustrações. Então, a ideia é, para o ano de 2018, a gente já ter um pacote completo, né, para vocês poderem estar ilustrando na Bíblia. Muitas meninas dizem, Karina, eu não sei desenhar. Você não vai precisar desenhar, você vai poder decalcar as imagens, já foram desenhadas. Então, a sua Bíblia vai ficar linda, vai ficar maravilhosa. Pronto, espero ter esclarecido as dúvidas quanto ao planner. Quando eu receber o meu planner, ele está vindo do Brasil para cá, demora um pouco. Vocês sabem, eu moro fora do país. Então, quando ele chegar aqui, eu vou fazer um vídeo, vou mostrar para vocês, e daí vocês vão poder entender um pouquinho melhor isso que eu estou falando, certo? Quando é que vai estar disponível no Ministério? O Ministério, tópicos de imersão. Sim, tópicos de imersão como água. Deixa eu ver outro tópico de imersão que eu lembro. Nascimento. Então, todos esses tópicos culturais a gente vai estar estudando no estudo. Então, vai ter espaço para você estar escrevendo no seu planner. E isso tudo vai estar no plano e eu vou estar fazendo algumas anotações nas redes sociais. O PDF ele vai estar disponível a partir de janeiro no site, certo? Então, nós vamos ter um site novo, a Débora está fazendo para mim um site novo. E nesse site ele vai estar lá o PDF para vocês. O Momentos Preciosos, que é uma parte secundária do cafezinho da tarde, eu estou fazendo a educação domiciliar com a minha filha e eu vou ficar postando nas redes sociais ainda. Eu não vou estar mais fazendo o blog por enquanto, porque na reconstrução do site a gente tem que ir fazendo devagar. Então o blog Momentos Preciosos vai sair do ar um pouquinho e eu tenho uma surpresa que vai vir com a ajuda da Sininha, que a Sininha está fazendo, e ele vai estar disponível para vocês através do nosso YouTube. Então, eu não vou poder dizer o que é agora, mas eu vou só deixar claro para vocês que vai ser maravilhoso para a família, né? Os Momentos Preciosos são momentos com os filhos, então esse é o tópico. Pronto, espero ter esclarecido. Eu realmente faz tempo que eu estou tentando responder as coisas para vocês por redes sociais, mas são muitas dúvidas. Mas eu espero poder esclarecer. As meninas estavam muito preocupadas, né? Com relação ao estudo, com relação o que o Ministério estaria fazendo, que não teria planner, não teria como conseguir. Mas eu espero ter esclarecido que sim, você, mesmo sem a condição de comprar o planner, vai poder estudar normalmente, fazer as coisinhas do seu jeito. Mas que o planner está disponível e ele é perfeito, prontinho, para quem tem a condição, né, de estar utilizando dele. É um investimento maravilhoso, é um estudo de 1 ano completo, né? Bora lá, vamos começar o estudo de hoje. Então, o estudo de hoje, ele é maravilhoso, porque ele é na base bíblica do cafezinho da tarde, né? O livro que a gente está fazendo originalmente é esse daqui. Ele é Se Tornando uma Mulher de Tito II, por Marta Piss, que foi traduzido para o português como Sábia e Conselheira. Você vai fazer algum estudo especial de Natal. Karen, eu vou fazer o mesmo do ano passado aqui em casa. E vou botar o link no cafezinho para quem quiser fazer. Mas eu não vou mexer com coisa de Natal agora, por conta... talvez eu vou pedir para a Liz fazer alguma coisinha para formatar legal para vocês. Mas as referências vão ser as mesmas do ano passado. Bora lá. Esse estudo, ele, como eu falei para vocês, ele é o livro base 11, a legenda é a igrejinha. E ele tem aqui, gente, tanta coisa maravilhosa nesse estudo. Ele começa, o livro, na verdade, ele é um manual bíblico de instrução. Então, o que é que ela faz? Ela pegou o texto de
Vou abrir para vocês para a gente ler junto. Tito 2. Tito 2, de 4, de 3 a 5. Bora lá. Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Você quer que mamãe liga? Mamãe liga. A serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, sobre esse texto, o que é que Martha Peace faz sabiamente nesse livro, né? Ela pega cada pequena parte dos versículos e ela coloca esses versículos em capítulos nesse livro, e ela ensina como você alcançar de forma sábia esse patamar que o escritor, né, do livro, que é Paulo, tá falando para Tito, para a igreja dele, para as mulheres serem assim. Então ele começa, o primeiro capítulo, ele começa a abordar sobre quando eu posso disciplinar uma mulher mais jovem. Disciplinar, que eu digo, é ensinar, né? Quando eu posso ensinar uma mulher, quando eu tô pronta para ensinar uma mulher mais jovem. Aí, quando ele começa isso, ele começa falando assim, que antes de você ensinar alguém, você precisa se preparar, você precisa ter o que ensinar. Você não pode simplesmente decidir, eu vou ensinar, e você não ter o material básico para ensinar. E daí ela coloca as categorias de ensino, né? Ela começa com doutrina, você amadurecer a sua doutrina, você ter uma doutrina bíblica consistente, você ter respostas bíblicas para doutrinas como doutrina da salvação, coisas assim básicas, teológicas, né, do evangelho. Não tô falando assim que você precisa ir para um seminário, não. Você precisa ter um conhecimento bíblico bom para você poder ensinar alguém, né? A segunda coisa que ela fala é você precisa amadurecer no seu caráter. Então, é a ideia de você ter um caráter consistente, alinhado com o caráter de Deus. Então, você pensa assim nas coisas que Deus é, né? Deus é bom, Deus é justo. E daí você pensa também nos frutos do Espírito. E as coisas que Deus tem desenvolvido na sua vida, você precisa ter um caráter digno, alinhado com o caráter de Deus. A outra coisa que você precisa ter é doutrina, caráter e ministério. Então, ele dá a ideia de que você precisa ter uma noção de que ministério você vai estar atuando. Tipo, em que você vai estar colocando os seus esforços, né? Eu vou ler para vocês aqui algumas linhas do livro que eu marquei, que eu acho que é bem interessante. Deixa eu ver aqui. Ela fala assim, quando você ensina no caráter, você precisa viver aquilo que você está ensinando. Você não pode simplesmente ter uma boa doutrina. Na doutrina você está ensinando, deixa eu pensar uma coisa, a ser calma com seus filhos, vamos dizer. Você está tentando ensinar a mulher a ser isso. E em casa você não vive isso. Então, os 3 pontos, a doutrina, o caráter e o ministério, eles têm que estar alinhados com aquilo que Deus quer para você. Você precisa ser uma fonte de bênçãos, jorrando sempre na vida de outras mulheres. Aí ela dá métodos de você disciplinar o caráter. Como é que você vai disciplinar a doutrina? Né? Ler as escrituras. Aí ela fala assim, mulheres precisam estar
doutrinamente conscientes para poder ensinar outras a forma bíblica de agir. Disciplinar o caráter. Aí ela lê Gálatas 5, 19 a 21. Deixa eu ler aqui para vocês. Gálatas 5, de 19 a 21. Diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, ela está falando assim da forma de agir, como você agindo nesses pecados, você não vai poder ter como estar fazendo a obra, né? Aí ela coloca assim: nesse ponto você deve encorajar outras pessoas a colocar o pecado fora do coração como você tem feito. Então você precisa primeiro viver, como eu falei, né, para depois agir. Efésios, sobre o ministério, ela fala que toda mulher cristã, ela deve estar servindo a Deus de alguma forma. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, que você está vivendo o conhecimento, você vai trabalhar para Deus de alguma forma. Seja na igreja local, seja em casa. Mas você vai estar fazendo o trabalho do Senhor e abençoando outras mulheres. Eu coloquei aqui algumas orações. Eu coloquei: Senhor, me ensina a amar meu marido e os meus filhos da forma que o Senhor planejou para a minha família. E assim testemunhar a tua vontade a todos ao meu redor. Eu coloquei as categorias. Vou voltar aqui para Tito. E daí eu coloquei as referências que mais me chamaram a atenção no livro. E eu vou ler para vocês algumas das anotações que eu fiz sobre o tópico. Mateus 6, 25 a 33 fala sobre priorizar o reino. Colossenses 3, isso eu estou seguindo a lista, viu, meninas? Aí eu estou colocando as minhas anotações aqui. Colossenses 3, 1 a 2, fala sobre pensar nas coisas do alto. Romanos 12, 1, fala que nós somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 1 João 2, 15 a 17, fala conhecer a Deus, né? Devemos conhecer a Deus. 2 Pedro, conhecer a Deus, ser fortes. Eu realmente preciso do planner, viu? Que aqui minha letra tá tão pequena que eu não tô conseguindo nem ler. Não consigo ler. Esperança de Deus, esperar em Deus. Vamos ler o versículo, que aí eu consigo. 1 João. Estou necessitada, Adriana, do planner. Adriane, me socorre. Vamos lá. 1 João 2, 15 a 17. Pai, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês vencerão o maligno. Então, permanece em Deus. Permanece em Deus. Era o que eu não estava conseguindo ler. Gálatas 6 e 10 fala sobre crescer na graça e conhecimento de Deus.
Daí, Efésios 5, 15 a 16 fala. Efésios 5, 15 a 16. Diz o seguinte: e tendo os pés calçados... Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, eu coloquei aqui, aproveitem o bem de cada oportunidade, né, para ensinar de Deus. 2 Timóteo 2:15 fala, aprovado, né, obreiro aprovado, que maneja bem a palavra. Então, dá a ideia do conhecimento, né, de manejar a palavra. 2 Timóteo 2:24 e 25, ser amável, corrigir com mansidão. 1 João 1:9, ser purificada. Colossenses 1:10, ser digna, agradando a Deus, frutificando e crescendo em conhecimento. Gálatas 5, 19 a 21. Não tenha inveja dos outros e leve as cargas uns dos outros, né? Boa noite, tia Neuma. Tia Neuma, amor. Ei, tia Neuma. Efésios 2:10. Ter uma missão planejada por Deus. Gálatas 6:2. Ajudar aos outros nas suas cargas. Mateus 22:39. Ame aos outros como a si mesmo. 1 João 4:7. O amor procede de Deus. Esse versículo falou muito ao meu coração. Porque quando a gente pensa, principalmente algumas pessoas, na dificuldade que a gente tem de amar, o amor, ele não vem da gente, né? Não é uma coisa que eu digo, o amor, ele é uma decisão, mas o sentimento, eu acredito que ele é totalmente dado por Deus. Porque você decide amar alguém quando você escolhe não prejudicar aquela pessoa, fazer o bem para ela, né? De acordo com a vontade de Deus. Mas o sentimento do amor, ele vem de Deus, né? A decisão de amar alguém, a decisão de fazer o bem para alguém, mesmo quando essa pessoa não merece, né? Como nós não merecíamos o amor de Deus, essa decisão vem de Deus. O sentimento que vem depois dessa decisão também vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, 1 João 4:7 falou muito ao meu coração nessa questão do amor proceder de Deus. Ele vem de Deus. Quando a gente está sentindo falta de amor, a gente deve orar e pedir a Deus que coloque esse amor no nosso coração pelo outro. Porque Deus dá, né? Deus dá. Quando a gente pede, Ele dá. Ele é uma fonte de amor inesgotável, né? Provérbios 19:24. Não ser preguiçosa, né? Muitas vezes a gente deixa que a falta de diligência nos roube os frutos do trabalho que a gente poderia ter feito pelo Senhor na nossa vida, pela nossa família. Então, não permitamos que a preguiça nos roube as bênçãos de viver uma vida saudável na igreja, né? Porque no tema que a gente está falando aqui, você só vai poder ajudar mulheres na sua igreja se você estiver vivendo isso na sua casa. Então, você precisa colocar a preguiça de lado, né? E batalhar pelo bem-estar de todos da sua família. 1 Timóteo 6, 6 a 10. Não cobice o dinheiro. Isso fala muito ao meu coração também, sabe por quê? Porque muitas vezes, e isso não é uma crítica ofensiva, que eu vou falar agora, mas é uma coisa assim que precisa ser dito. Mas eu acho assim, muitas vezes a gente acaba prejudicando a nossa família pela nossa ganância por dinheiro. Por quê? Muitas vezes eu vou falar assim, eu vou dar o meu exemplo, que não é o exemplo de todo mundo, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu sou formada em educação física.
né? Eu me formei no Brasil em 2018. Eu poderia, quando eu cheguei aqui, depois que eu tive meus filhos, optar. Hoje o meu marido sustenta a casa, certo? Ele sustenta a casa num padrão que hoje, graças a Deus, a gente vive tranquilo, mas eu poderia ter mais dinheiro se eu quisesse simplesmente trabalhar fora, porque eu queria trabalhar fora, porque eu queria mais dinheiro. Eu queria um carro melhor, eu queria uma casa melhor, ou mais do que eu tenho hoje, vamos colocar assim. Isso em si não é pecado, né? Você querer o melhor para sua família não é pecado. Porém, quando eu começo a colocar as necessidades espirituais, as necessidades físicas da minha família em segundo plano, para conseguir esse dinheiro, ter o carro do ano é mais importante do que o tempo passado com meus filhos e colocá-los numa creche enquanto eu trabalho para ter esse carro do ano, para ter o status, isso não é legal, né? Isso não é bom. Isso é que a falta se torna uma ganância. Eu não estou falando da mãe que trabalha fora para poder pagar a escola do filho, não estou falando da mãe que trabalha fora para colocar comida na mesa, eu não estou falando de necessidade, eu estou falando de futilidade. Necessidade e futilidade são duas coisas diferentes. Então, no meu caso, eu optei por não trabalhar fora na minha profissão, né? Não deixar meus filhos num lugar. Eu cuido dos meus filhos, eu ensino minha filha em casa, faço das tripas coração para poder amar minha família com todo o esforço que eu tenho. Mas eu poderia sim. Se eu quisesse, não teria nada de contra a lei ou colocá-los numa creche e trabalhar e ter mais. Só que eu optei pela não gastar tanto, entendem? Então, é isso que eu quero colocar para vocês, a diferença de necessidade e futilidade. Pelo menos na primeira infância da criança, que é quando a criança mais precisa da mãe perto, né? Então, a Sininha, ela tem doutorado em educação, né? E ela me falou assim, Karina, a importância da mãe para os primeiros anos de vida da criança é uma coisa assim insubstituível. Então, chegando nesse ponto, você só vai poder pregar, né, falar isso para uma pessoa mais jovem se você está vivendo isso. Então, assim, eu falo do fundo do meu coração, analise a sua vida, analise suas prioridades, né? E coloca assim diante de Deus o que você precisa, né? O que você realmente precisa e a gente aprender a ser satisfeito com aquilo que a gente tem também, né? Como eu falei pra vocês, eu vivo uma vida tranquila, graças a Deus, o meu marido trabalha, meu marido sustenta a casa. Mas a vida tranquila que eu vivo é porque eu não gasto mais do que eu ganho. Porque eu poderia muito bem tentar ter esse carro do ano, viver nessa vida de futilidade e tá cheia de conta, né? Então, assim, pra gente ensinar as meninas mais jovens, a gente precisa viver uma vida que vai de acordo com as escrituras. Não tem como você ensinar uma coisa que você não vive. Você pode fazer isso durante 2 dias, mas uma vida de ensino você não tem como, certo? Infelizmente ou felizmente, né? A gente sabe que o que você vive fala muito mais alto do que aquilo que você... O que você vive fala muito mais alto do que aquilo que você fala, né? Bora pro próximo ponto. Sim, outro ponto, assim, rapidinho, nesse não cobice o dinheiro. Na referência, ela fala que não é pecado você ter condição financeira. O pecado tá em você ter aquela ganância por aquilo. Então, o pecado não é o dinheiro. O pecado tá na ganância de renunciar às suas prioridades dadas por Deus, ao máximo, de fazer o seu melhor naquilo que Deus te confiou para você buscar apenas aquele dinheiro. É isso, o status, né? A futilidade. Próximo ponto.
ter um coração limpo e ações limpas. Esse versículo falou muito ao meu coração. Mateus 15. Mateus 15, versículo 18. A 20. Mateus 15. Pronto. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Vou ler do começo, vou ler do 18. 18 a 20. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar das mãos não torna o homem impuro. Então, ele está falando aqui da questão do que sai do coração do homem, né? Eu tenho orado muito esses dias, eu estou fazendo o estudo do próximo ano. O estudo, ele é histórico e aplicação pessoal. Eu tenho, como eu falei para vocês, o livro, que eu vou estar, os livros que eu estou trabalhando na parte histórica, nesses tópicos de imersão, nesses tópicos de tempos bíblicos, no cotidiano delas. E eu tenho um livro também que eu estou lendo, que é sobre feridas, né? Sobre espinhos, que foi daí a ideia da ilustração dos cactos. E eu estava pensando ontem, estava orando sobre a questão do coração, né? Guarda o coração. Estava falando muito assim, que muitas vezes a gente permite que coisas nos perturbem o coração e elas vão corrompendo, né? Criando raiz no coração. E daí a gente precisa arrancar aquilo dali pela raiz para poder não ter problema. E é bem interessante quando realmente a palavra de Deus, ela é única, né? Ela fala aqui, pois do coração saem os pensamentos. Então, você, simplesmente, ele não vai aparecer do nada na sua cabeça. Alguma semente foi colocada no seu coração, você permitiu que entrou no seu coração, entrou de alguma forma, para que você tivesse aquele pensamento, que vai resultar numa ação. Então, a gente tem, como mulheres de Deus, que guardar nosso coração. Ore todas as noites, peça a Deus que Deus tire, Deus mostre e tire essas raízes de ervas daninhas que vão crescendo no nosso coração, que Ele puxe pela raiz, que a gente peça perdão a que a gente precisa pedir perdão, que a gente converse, que a gente tenha paz com todos os homens, porque sem isso você não vai ter como falar de Deus para sua família, você não vai ter como fazer essas coisas, porque seu coração vai estar todo sujo, todo cheio de coisa. Então, seu coração precisa estar limpo, né? Para que você possa estar sendo essa mulher de Tito 2. Daí eu coloquei, né? Coração limpo, ações limpas. Tito 1 a 15 fala. Aí é a continuação, né? Mente impura, pensamento impuro. Então, ele fala mais uma vez da questão da sequência. 1 Coríntios 10, 31. Gente, esse versículo é o versículo da minha adolescência. É o versículo da UNABREC, a União dos Adolescentes Batistas Regulares do Cariri. Que eu fazia parte. E, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse versículo assim ficou gravado no meu coração, igual uma... Como é o nome, amor? Aquele negócio que eles fazem, a brasa, né? Que eles colocam no animal. Ficou gravado porque ele realmente fala para mim muito essa questão do quer comais, quer bebais, né? E ele tem falado muito mesmo ao meu coração. Provérbios 31, 27 fala novamente sobre a preguiça. 1 Timóteo 2, 9 a 10 fala a gente ser adornada de boas obras. Então, você não está fazendo boas obras para se mostrar.
Mas as boas obras são reflexo é mais ou menos assim, as boas obras são fruto da sua planta. A planta não produz fruto para mostrar que tem fruto. A planta produz fruto porque ela faz fotossíntese, porque ela cresce, porque ela foi bem irrigada, porque ela está bem adubada. Ela não está fazendo um fruto ali para ela dizer, nossa, olha, eu sou uma mangueira, olha que manga linda eu estou fazendo. Não, ela faz o fruto para o bem-estar de todos, né? Ela faz o fruto porque Deus a criou daquela forma. Da mesma forma, nós como cristãos, a gente deve dar fruto porque a gente está bem irrigada. A gente está fazendo a obra do Senhor e através da obra do Senhor, né, na nossa vida, a gente vai dar fruto. É um reflexo, certo? Ele não é uma ele não é um alvo, né? O fruto, ele não é um alvo para estar refletido. Ele é o reflexo da sua vida cristã. E o último é Provérbios 31, 26, que fala com sabedoria e ensina com amor. Gente, esse versículo, ele está aqui na minha parede já faz 1 ano. E eu não consigo colocar isso em prática todo dia. Que coisa mais difícil para uma pessoa que tem dificuldade com ira, colocar o fala com sabedoria e ensina com amor na prática. Porque quando o sangue ferve, você fica ali se tremendo e você tem que segurar aquilo, né? E eu tenho feito algumas... porque a pessoa ela tem que fazer algumas paredes antes de você chegar naquele problema. Porque se você não faz, você vai explodir. Então, uma dessas paredes que eu fiz... Moto, pega o quadro que eu fiz hoje, por favor. Faz esse favor para mim. Uma das paredes, dessas paredes que eu fiz, foi esse quadro que eu coloquei aqui, que eu oro constantemente nele. E o outro quadro que eu tô fazendo que eu tô tentando agir, eu fiz hoje. Obrigada, meu amor. Vou mostrar para vocês já já. Mas eu tenho tido uma dificuldade muito grande. Os meus 2 filhos já estão numa idade que estão tendo dificuldade para dividir brinquedo. Então fica aquela briga. Eu fico, como vocês sabem, eu sou mãe em tempo integral. Eu fico em casa o tempo todo com eles. Então eu acordo cedo, já começa a tensão com eles. Aí eu só tenho folga nos tempos que eles dormem, que é quando eu faço aqui alguma coisa, faço as coisas do ministério, faço as minhas coisas da casa. E depois que eles vão dormir. O resto do tempo é aquele barulho no ouvido de você ter que estar resolvendo conflito, o dia todo que Deus dá para a pessoa. Então, meu marido está se acabando de rir aqui. Então, é muito difícil você lembrar a sequência, quando você está com muita raiva, para você lembrar a sequência correta da disciplina bíblica, que eu ensinei para vocês. Lembra? Eu ensinei para vocês quando a gente abordou o tema Uma Mãe Consagrada. E, por conta disso, eu fiquei pensando esses dias o que é que eu poderia fazer para me ajudar a lembrar. Uma das coisas que eu fiz esse quadro aqui, eu peguei os pecados principais que eu tenho que estar lidando todo dia, ensinando. E eu disse, eu preciso ensinar com a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é faca de 2 gumes, né? A palavra de Deus, ela vai ali no coração. E os meus filhos precisam aprender com a palavra de Deus. Eu já vinha ensinando alguns versículos, mas eu precisava de uma coisa consistente. Então, eu criei esse quadro que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que coisa linda que ele ficou. E ele tem família Barber, disciplina bíblica, tem um versículo aqui que os filhos são flecha, né? Para a pessoa jovem, tem o nome dos meus filhos aqui embaixo. São 9 versículos. Os versículos, eles estão, como eu disse, foram escolhidos a dedo
para ir ali na raiz do coração dos problemas que eu tenho em casa. Então, quais são os problemas? Eu tenho um problema com frustração, né, da minha filha. Ela fica irritada e, assim como eu, ela explode. Então, problema com frustração, problema de aceitar a disciplina, problema em compartilhar, problema em respeitar os pais, né? Em falar a verdade, com domínio próprio, nunca reclamar, aquela constante reclamação, né? Aquele chorinho, amor, amar um ao outro e serviço, né? Estar ajudando no lar. Então, eu peguei esses versículos e coloquei aqui no quadro. Eu quis colocar uma fonte que a minha filha conseguisse ler. Quando ela começar a ler, ela vai estar lendo esses versículos. E coloquei a ordem da disciplina. Qual é a ordem da disciplina? Sentar. A gente senta depois que ela fizer uma coisa errada. Aí eu vou exortar, dizer para ela o que foi que ela fez de errado. Daí eu vou ler a palavra de Deus, pegar o quadro, mostrar para ela o versículo, ler com ela o versículo que ensina o que é certo fazer naquela situação, corrigir, no caso da correção física, caso necessária, e orar, pedir a Deus perdão por ter desobedecido a mamãe e fazendo. Esse quadro ele vai ficar na parede, eu já expliquei para ela hoje o que é que está acontecendo, e esse vai ser a minha nova rotina. Por quê? Porque a gente precisa construir paredes para que a gente não venha a pecar. Então, essa é uma parede que vai estar lá, né, uma ferramenta para me ajudar a não corrigir em ira, não fazer uma coisa que é errada, né, que não é certo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Como cristãs, a gente precisa ser sábia e estar utilizando de ferramentas para a gente estar abençoando a nossa família. Através dessas ferramentas, a gente vai estar ajudando outras mulheres que não conhecem a palavra de Deus. As meninas que não viram esse quadro, eu tirei uma foto dele e coloquei lá no Instagram. E também compartilhei aqui na página. Eu vou estar fazendo uma opção dele, né, com os mesmos versículos da minha família. E você vai ter a opção de comprar o quadro com o nome da sua família personalizado. Então, você vai poder colocar no quadro família Pereira, família Gonçalves, pensa no outro sobrenome, amor, família Silva. E daí o nome dos seus filhos embaixo. Eu vou dar essa opção e eu vou estar fazendo esses quadros personalizados através da loja. Por quê? Porque eu sei que vai ajudar outras pessoas também. Mas a ideia que eu quis falar disso foi justamente a questão do amar o marido e os filhos, né? Você precisa dessas ferramentas, você precisa estar afincada na palavra de Deus para você poder ensinar as mulheres. Então, esse último, fala com sabedoria e ensina com amor, tem sido o mais difícil. O ensinar com amor, até que a gente ensina, né? Mas o falar com sabedoria tem sido, assim, o mais difícil para mim, como pessoa, que eu tenho realmente lutado esse último ano, mas que Deus tem me dado, assim, a sabedoria e a ferramenta. Nos versículos, teve 2 versículos que a Carol me ajudou. Eu pedi a ela ajuda porque eu não tinha... o que eu quis fazer, eu peguei versículos da educação domiciliar da Bela, que a Bela já conhece, né, que está aprendendo esse ano, no Colecionando Virtudes, e peguei 2 versículos que não tem esse ano. Então, ficou assim, bem completo. Foi uma bênção poder fazer isso assim para minha família e vai poder abençoar outras famílias também. Eu vou terminar de ler, gente, as orações. A próxima é: Senhor, me ensina a amar meu marido e meus filhos da forma que o Senhor planejou para minha família, e assim testemunhar a tua vontade a todos ao meu redor. Senhor, me ajuda a ser sensível e pura, que eu possa enxergar o pecado, pedir perdão e me afastar dele. Senhor, me ensina a amar o serviço ao meu lar, cuidando e zelando pela minha família através dele. Senhor, ajuda-me a honrar e respeitar a autoridade do meu marido, por ser um mandamento dado por ti, que eu não desonre sua palavra pelo meu agir.
Senhor, ajude-me a ser uma mulher de Tito 2, auxiliando e acolhendo mulheres em minha igreja local. Gente, a importância da igreja local é básica, certo? Você não tem como derramar da palavra de Deus na vida de outras pessoas se você não tem o desejo no coração de começar na sua igreja local. Eu lembro quando eu comecei o cafezinho, eu tentei foi 1 ano, não foi, amor? Colocar na minha igreja local. Mas eles não aceitaram. Eu mudei de igreja por essa e outras razões. E nessa nova igreja, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá foi... eu tava grávida do Thomas no último mês de gestação. E quando a gente, uns 4 meses depois, quando a gente foi fazer a membresia, depois de passar do resguardo e tudo, eu já coloquei o meu pedido de membresia junto com o pedido do ministério. Porque é necessário, você tem que amar as mulheres da sua igreja local. Hoje, tudo que eu faço para vocês, eu tento dar para as mulheres, né? Em outro formato, o formato de cafezinho, mas eu preciso abençoar as mulheres da minha igreja local. Então, se você está sem uma igreja local, amada, procura uma igreja local. Procura, e se você não tem mulheres de Tito 2 na sua igreja, se prepara para ser essa mulher. Sua igreja precisa de mulheres de Tito 2. Gente, hoje é muito triste, as pessoas casam e é muito mais conveniente para elas olhar no YouTube como é que faz uma tapioca do que pedir ajuda a alguém. Porque elas se sentem tão inadequadas, mulheres. A gente hoje, infelizmente, a gente não é preparada para casar. A gente é preparada para o mercado de trabalho. Então, assim, casa não é empresa, não é uma semi-empresa. É muito mais difícil um relacionamento no lar do que, às vezes, um relacionamento na empresa. Então, assim, a mulher casa, ela não sabe cuidar de um orçamento, ela não sabe fazer uma feira. Então, assim, quem sabe Deus não te dá um ministério, você ter o seu lar em ordem para você poder amar e abençoar outras pessoas com isso, né? Graças a Deus, a minha mãe me ensinou muito. Minha mãe me ensinou como gerir um orçamento. Eu vi o exemplo da minha mãe cuidando do meu lar, o asseio, a limpeza, a organização. Mas eu lembro a tensão que eu tava quando a minha mãe veio a primeira vez aqui me visitar. Eu dizia, meu Deus, a casa tem que estar perfeita. Porque eu queria tanto agradar a minha mãe, porque eu aprendi tanto com ela. Mas eu imagino assim, que tem muitas mulheres que elas, infelizmente, casam, né? Elas não sei, se formam, como eu me formei, né? Estudei a vida toda, me formei e casei no outro ano. E daí eu não trabalhei praticamente mais. Eu já fiz consultoria, mas eu não trabalhei mais em empresa com o meu trabalho. Então, assim, fica a dica para vocês, o encorajamento. Você está na igreja local, se forme, né? Procure doutrina, procure o seu caráter, molde o seu caráter de acordo com o caráter de Deus e esteja abençoando. Procure um ministério, né? Um ministério feminino. Chame, se seu ministério da sua igreja é muito fechado, eles não permitem, como eu já tive em igrejas assim, eu passei 1 ano tentando colocar o cafezinho na minha igreja local. Não consegui, eu fazia o cafezinho na minha casa. Eu chamava mulheres que eu conhecia, eu tentava abençoar a vida delas, tentava conversar com elas, fiz estudos bíblicos, eu e Jenna, a gente estudou 3 ou 4 livros juntas, tudo isso fora da igreja, porque a igreja não tinha abertura, eu ia fazer o quê? Né? Eu amava a minha igreja, eu não queria sair da minha igreja, mas a gente acabou saindo por outras razões, por conta das crianças, né? Infelizmente, não tinha como desenvolver amizades com outras famílias com criança pequena. A igreja era muito grande. Então, a gente optou por uma igreja menor, onde as crianças nos vissem servindo, conhecessem os amiguinhos, sabiam quem eram os seus amiguinhos de escola dominical. E isso tem sido uma bênção pra gente. Pronto, meninas, eu espero ter ajudado vocês. Pois é, meninas. Eu vou orar por a gente agora. E vou pedir a Deus que Deus esteja nos abençoando. E que a gente possa estar, né, se transformando nessa mulher. Eu vou ler mais uma vez antes de eu orar. Tito 2, 3 a 5. Semelhantemente, as mulheres mais velhas
Ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes à sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas ao muito vinho, a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes, né? O que é uma pessoa prudente? É uma pessoa que se programa, uma pessoa que se planeja, uma pessoa que sabe o que está fazendo, né? E pura. Então, uma pessoa que está procurando a pureza, procurando o que é certo, fazer o que é certo diante de Deus. A estarem ocupadas em casa. Então, não diz que ela tem que estar exclusivamente em casa, mas que ela deve estar ocupada com as tarefas de casa. Ela deve estar se organizando e ter a casa sob controle, né? Nesse sentido. Não é um ambiente de paz, vamos colocar assim. A serem bondosas. Então, você está tendo essa bondade saindo do seu coração, que é, mais uma vez eu falei, é um fruto. Você não está fazendo para se mostrar, mas que a sua bondade seja conhecida. E sujeitas ao seu marido. Então, que o seu marido possa estar sendo aquele guarda-chuva de proteção, né? Que a gente já conversou. A proteção do marido, a proteção da igreja, a proteção do governo, a proteção de Deus, acima de tudo. E para que isso? Né? Aí eu pergunto para vocês, para que isso? A fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se você não faz isso, a palavra de Deus vai ser difamada, né? Se você calunia, se você não ama seu marido, se você não é bondosa, se você não é prudente, se você não é pura, infelizmente, o seu testemunho não vai ser capaz de ajudar ninguém, nem a você mesmo. Então, começa a buscar a Deus, começa a limpar essas raízes do seu coração. Guarda teu coração, né? Porque dele procede as fontes da vida. Então, guarda o coração ali, segura. E coloca esse coração diante do Senhor. A Cheryl está dizendo, infelizmente, esse tem sido a realidade da igreja brasileira. Embora viva em um formato de reunião, mas temos observado isso. A mulher não tem sido ensinada a amar e ser do lar. Infelizmente, Cheryl, aqui onde eu moro, até que tem uma boa quantidade de mulheres que na infância dos filhos se dedicam integralmente ao lar. Não sei se é por conta da comunidade em si, ou é pelo menos no ambiente da igreja. Infelizmente, no ambiente fora da igreja é mais difícil você encontrar aqui onde eu moro, pelo menos. Mas eu tenho um desejo muito grande de que as mulheres que estão vindo para o cafezinho possam ser essas mulheres de Tito para mim. Né? Eu tenho a minha amiga Jen, que tem sido assim um exemplo de mulher cristã e pessoa. Eu tenho a minha avó aqui também, que me adotou como vó, que é uma cristã exemplar. Então, assim, tem várias mulheres, né, na minha vida que têm tido esse papel. A minha mãe me ensinou muito também sobre serviço, sobre amor ao próximo. Eu acho que é uma das pessoas que mais eu tenho visto a questão do desprender-se. E eu acho que assim, aos pouquinhos a gente vai crescer para ser mulheres assim. A gente fazendo certo, Deus vai estar nos abençoando. Então é isso, meninas. Eu vou orar e daí eu vou me despedir de vocês, tá bom? Senhor Deus, eu te peço nesse momento por as meninas que estão assistindo e que vão assistir esse vídeo, que o Senhor possa estar ajudando o coração delas, o Senhor possa estar clareando esses cantos escuros do coração, que o Senhor possa estar fazendo a sua vontade na vida delas e que o Senhor nos ajude a ser exemplo para as outras mulheres, a ter uma abertura com elas, a abrir o nosso coração para elas, abrir o nosso lar para elas, essas mulheres que realmente não estão tendo um direcionamento ou estão um pouco perdidas, e se nós somos essa mulher que está perdida, que a gente possa aprender de Ti, para que um dia a gente possa estar ajudando um outro alguém, meu Deus. Nos ajuda, ó Pai, a derramar do Senhor
Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos por isso, Senhor. Amém. Então é isso, meninas. Vocês têm alguma dúvida? Vou abrir aqui um tempinho para perguntas. Ver se vocês têm alguma dúvida. Os mapas desse mês já estão no site, para quem quiser, para download de novembro. Eu já estou lendo os mapas. Vou ver se vocês escrevem alguma coisa. Vou dar aqui uns 5 minutinhos e eu vou ter que fazer a janta. Vou ver se algum de vocês escreve aqui. Qualquer coisa vocês podem escrever depois que eu respondo também. Tendo tempo, eu venho aqui responder vocês. Isso, o estudo de hoje é outubro, Aline. É o último de outubro, que eu tava doente e não tive como fazer a continuação. Então, esse mês vão ter 3 vídeos, né? Permitindo Deus. A pré-venda do planner, ele termina na quarta e vai começar a venda. Então, a venda vai continuar vendendo, mas ele só vai mudar o preço porque vai ser a venda, não vai ser a pré-venda mais. Boa noite, Karen. Deus abençoe. Não, eu não tenho a data do estudo de novembro, amada. Como depende do trabalho do meu marido, o horário que ele tem disponível, então, infelizmente, depende muito dele. Então, eu preciso... Infelizmente não, né? Felizmente. Depende dele. Mas aí, infelizmente, eu não tenho como agendar logo. Um abraço, Deise. Deus abençoe, meninas. E continue em oração, que nossa família seja totalmente restabelecida. Porque a gripe aqui veio, como diz minha amiga Tatiana, de com força. Veio muito forte, foi realmente muito pesada essa gripe. Um beijo. Deus abençoe vocês e tenha uma semana cheia de paz. Fiquem acompanhando o Instagram e o Facebook, que eu fico postando coisinhas pra vocês aí. Cheiro no zóio. Tatiane tá assistindo. Cheiro no zóio. Cheiro no zóio. Beijo. Tchau, tchau.